Fala família, boa noite, boa noite. A galera tá entrando aí, voltando aqui a livezinha, devido a algumas viagens, fiquei impossibilitado aí de estar com vocês aqui no domingo, mas estamos hoje aqui, último domingo de 2024. Quero poder contribuir um pouquinho com vocês. Quem já estiver aí, se estiver em casa, quiser pegar uma caneta, um papel, acho que faz sentido. Quem estiver em casa, quem estiver em algum lugar assistindo essa live, quiser pegar uma caneta e um papel, que eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas que vale a pena a gente ter anotado. A nossa mente, ela nos derruba direto, né? A gente pega na hora, mas passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, a gente pode esquecer. Quando a gente tem anotado, a gente vai lá dar uma consultada e a gente relembra. Então quem tiver aí caneta e papel, muito bom. Com as dicas que eu quero compartilhar com vocês aqui para dar o start em 2025. Acredito que vai ser um ano aí, um ano de desafios, né? Entendo com muita clareza que no campo econômico, nosso país não está no melhores momentos. Lamento dizer isso, mas eu acredito que muitas pessoas vão passar dificuldade em 2025, mas é o que eu sempre digo, toda crise ela acontece para ela poder fazer mudanças. E quem está antenado, quem está conectado, aproveita essas oportunidades para ganhar dinheiro. Então, quem tiver antenado em 2025, independente da crise que o país está vivendo, econômica, eu acredito que vai ganhar dinheiro, vai ser próspero, vai ser bem sucedido, porque eu aprendi uma coisa: a gente não depende do governo atual e de nenhum outro para a gente prosperar. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, se você pensa de igual modo, tenho certeza que você vai prosperar também em 2025. Galerinha tá entrando, quero pedir uma ajuda para vocês, me ajuda aí. Dispara essa setinha que tá aí embaixo aí, ó, no seu celular. Envia aí para alguns amigos para que a gente possa estar dando start aqui e iniciar. O tema de hoje é: a crise não vai te impedir de prosperar. A crise não vai te impedir de prosperar. É sobre isso. Desafios que acontecem, eles foram feitos para nos moldar. Eu aprendi na prática isso em 2024. 2024 foi um ano que eu aprendi muito, que períodos de crise, eles existem para nos moldar e nos capacitar para um novo que há de vir. Para quem não sabe, eu iniciei o ano de 2024 com muitos desafios, né? Hoje a gente carrega um peso de ter várias famílias que de maneira direta ou indireta depende do projeto a qual nós estamos inseridos. E todo esse peso veio sobre nós no início do ano. E a gente está finalizando o ano com uma grande conquista. Então, eu entendi que as crises, elas foram feitas para nos moldar, para nos capacitar. E eu confesso que eu me sinto muito mais preparado para o novo que está por vir em 2025. Porque
a gente é capacitado no percurso. Então quem tiver papel e caneta, a galera que entrou aí, ó, Gerson já tá soltando alguns códigos aí, ó. As crises são feitas para nos moldar e capacitar, isso aí. Então quem tiver papel e caneta na mão para anotar, acho que faz muito sentido, hein? Papel e caneta na mão, que eu vou começar a dar o start aqui. Eu tenho 3 pontos para tocar aqui e comentar nessa noite. A galera que está nessa live aqui, a maioria são empreendedores, pessoas que trabalham por conta própria, são empresários, né? São pessoas que trabalham na área comercial. A maioria dos meus seguidores é desse nicho. Então, eu sempre vou trazer uma abordagem mais voltada para o campo empresarial, para o campo do empreendedorismo, porque é o que eu quero atingir, né? É o público aonde eu quero me comunicar. E sempre com embasamento cristão, independente da sua crença religiosa, né? Eu sempre vou trazer aqui nessas lives conhecimentos do empreendedorismo, a qual eu vivencio na prática, mas com um embasamento cristão, que é hoje a fé que eu acredito, né? Que é a ferramenta que todos os dias eu consulto para poder me instruir na minha jornada, tanto na minha vida profissional, na minha vida familiar, em tantas outras áreas. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, a gente vai estar falando sobre, para quem está entrando agora, o tema dessa live de hoje é: a crise de 2025 não vai me impedir de prosperar. Então, independente do cenário político, independente se o dólar está 6,20, independente das circunstâncias, eu acredito que se você entender que você é o dono da sua vida e utilizar as ferramentas certas e ter sabedoria, a prosperidade vai te alcançar, ela vai te perseguir, você vai atrair a prosperidade, porque a gente não depende de governantes, a gente depende do que a gente acredita e o que a gente executa. E eu quero trazer aqui 3 pontos nessa noite: vender, liderar e formar novos líderes. São 3 pontos que, para quem é empreendedor, quem trabalha com equipes, quem trabalha com rede, é o caminho para você prosperar, né? Hoje, muitas das coisas que eu faço, e eu sou bem sucedida porque eu entendi esse tripé. Eu entendi que essa precisa ser a base do saber vender, saber liderar e saber formar novos líderes. Porque eu conheço gestores que, na verdade, ele é muito bom vendedor, mas ele ainda não aprendeu a ser gestor. E eu também conheço gestores que é muito bom como gestor, porém ele não sabe vender. Então hoje eu quero falar aqui sobre 3 pontos que para mim é um alicerce para você atrair a prosperidade financeira nos seus negócios e nos seus projetos para a sua vida em 2025. E eu vou usar aqui uma base cristã, onde eu retirei da Bíblia. É um texto muito rico, de um personagem muito rico. De repente tem alguém aqui que, nessa live, temos aqui no momento 73 aparelhos conectados. E eu entendo que cada aparelho tem mais de uma pessoa assistindo, então com certeza nós temos aqui mais de 100 pessoas. E dentre essas pessoas, com certeza tem pessoas que sacam muito mais de Bíblia do que eu. Então eu vou pegar apenas alguns spoilers para poder trazer como contexto e eu fazer a aplicação que eu quero para essa noite em cima desses pontos. Esses livros que eu vou ler aqui, ele dá embasamento para várias linhas, né? Para vários tipos de mensagem, mas o que eu quero abordar nessa noite, e isso precisa ficar muito claro, é sobre venda, é sobre liderança e é sobre formação de novos líderes. Então,
Você que saca muito de Bíblia, que com certeza quando eu falar esses versículos, esse texto vai te dar alguns insights, levando para um outro campo. Tudo bem, eu sei disso, mas hoje eu quero trazer essa clareza para você que está me assistindo, que eu quero apenas abordar 3 pontos nessa noite: venda, liderança e formação de novos líderes. Então eu peguei alguns pontos para me fazer esse tipo de abordagem. Estamos combinados? Então vamos iniciar, né? Galera que foi entrando aí depois, vai pegando no meio do caminho, né? Você que é empreendedor, você que trabalha com venda, você precisa ter essa clareza em 2025. Estamos aí a poucos momentos para iniciar um novo ciclo, né? Amanhã já é dia 30, terça-feira é dia 31, então nós temos aí aproximadamente umas 50 horas para findar o ano de 2024 e iniciar o ano de 2025. E eu quero poder ser um instrumento para contribuir para que, se você já é próspero, você prospere ainda mais. Se você, por enquanto, está no processo, está no trajeto, buscando prosperidade em algumas áreas da sua vida, que você possa, através dessas dicas, alcançar em 2025, independente de qualquer cenário político, independente de qualquer cenário econômico que o país venha viver, que você possa ser próspero em 2025. Então eu quero ler com você o livro que está lá em Gênesis, no capítulo 29 e no versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. No livro de Gênesis, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim, ó: depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Ela foi correndo contar tudo para seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou para sua casa e Jacó contou-lhe o que havia ocorrido. Primeira coisa que eu peguei aqui nesse texto é: venda a sua imagem. Hoje eu converso com muitos líderes que falam para mim: mano, eu sou meio retraído, eu não consigo me expor. E eu falo para eles: cara, se tem um cara que era muito tímido e travado, esse cara está na sua frente. Eu era um cara totalmente tímido e travado. E quem convive comigo sabe que na minha vida pessoal eu continuo sendo um cara muito restrito. Eu sou um cara que tento levar uma vida bem discreta, mas eu entendi que para minha vida profissional alavancar e eu ter resultado nela, eu preciso me expor. Eu preciso contar minha história. As pessoas precisam me conhecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó vendeu a sua imagem, Jacó vendeu a sua história. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem vendido a sua história? Você tem vendido a sua imagem? Porque o texto diz que Jacó começou a chorar, então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Então, a primeira coisa que ele faz é contar a história dele, contar quem ele é. A pergunta que eu quero te fazer é: as pessoas têm ouvido falar da sua história? Elas têm te conhecido? Porque hoje eu trabalho na área comercial, sou diretor comercial, mas hoje, devido às minhas atividades, eu não estou mais lá na ponta, captando o associado. Hoje, qual é o meu papel? Vender uma ideia, vender uma mudança de comportamento,
vender um posicionamento para uma pessoa, vender a minha imagem. Hoje quem entrar no meu Instagram vai ver um texto que eu recebi sobre um liderado falando a contribuição que eu tenho feito na vida dele sobre mudança de posicionamento, mudança de vestimenta, mudança de comportamento. Por quê? Eu não estou mais vendendo de maneira direta para um cliente, mas eu estou vendendo uma ideia. Jacó aqui, ele estava vendendo a história dele. Então você que é da área comercial, você que trabalha com time comercial, você que trabalha com venda de produto, com venda de serviço, antes da pessoa comprar o seu serviço ou o seu produto, ela precisa comprar você. Você precisa entender que nós somos alguém que precisa se vender a todo momento. Como que as pessoas estão te vendo? Qual é a história que você está contando? Vou contar um relato para vocês aqui. Alguns dias atrás, eu estava com um amigo no shopping e ele falou para mim, vamos ali numa loja? E eu fui com ele. Chegando nessa loja, a gente entrou e a gente sentou lá para ser atendido. E no momento que a gente sentou para ser atendido, o vendedor daquela loja começou a pegar os produtos a qual a gente foi para ver e ele começou a contar as histórias de cada produto daquela loja que ele tinha. E eu fiquei impressionado porque eu particularmente não entendia muito sobre esse produto, mas esse meu amigo, ele é colecionador, ele coleciona, então ele entende. Só que quando aquele vendedor começou a contar as histórias daqueles produtos, ele atraiu a minha atenção e ele me prendeu, porque não era mais sobre um produto, era sobre a história do produto. E aí, na mesma hora, começou a me dar alguns insights. Na nossa vida profissional também é assim. Existem profissionais que são muito bem remunerados e existem outros que fazem a mesma coisa praticamente e são mal remunerados. Por que que na maioria das vezes isso vai acontecer? Por causa da história que você está contando, por causa do posicionamento, da forma como você está se apresentando, da forma como você está se comunicando, dependendo de uma série de fatores como essa, o seu valor pode ser um e o do outro profissional pode ser outro. Esse produto que eu estou falando, por exemplo, é uma caneta. Tá aqui, ó. É uma caneta Montblanc. E, particularmente, é a minha primeira caneta da Montblanc. Eu nunca tive uma caneta da Montblanc. E eu, particularmente, nunca fui atraído por uma caneta da Montblanc. Né? Por quê? Porque eu não entendia que existia uma história por trás de cada caneta. Então, uma caneta dessa custa, em média, 7 mil, 10 mil, 15 mil reais. Eu estou falando de uma caneta. E por que que uma caneta como essa custa R$1? Porque essa caneta não tem história. Ninguém contou uma história para ela. Ninguém contou a história dela. É uma caneta sem valor. Então eu começo a entender que não é sobre escrever, porque escrever, qualquer caneta escreve. É sobre a história que cada uma tem. Uma não tem história, é sem valor, custa R$1. A outra tem uma história, custa 7 mil reais. Então, você que é empreendedor, em 2025, qual a história que você vai contar para que você possa ser mais valorizado?
Essa que é a pergunta que você precisa fazer em 2025. Qual a vestimenta que você vai usar para você ser mais valorizado? Em 2025, você vai continuar chegando na reunião, você vai continuar chegando em treinamentos, você vai começar a chegar em eventos com aquela calça toda embrulhada lá embaixo, podendo dar uma bainha que custa R$10. Você vai chegar com uma calça rasgada, achando que está na moda, para fazer uma reunião com um grupo de executivos. Qual a história que você vai contar? As pessoas vão estar atentas a ouvir qual é a sua história. E elas só vão te valorizar perante a história que você contar. Se você não contar uma história que atraia a atenção do seu público, você vai valer R$1. Você não vai ter valor. Agora, se você em 2025 se posicionar, se você em 2025 contar uma história relevante e atrair a atenção das pessoas para a sua vida, você vai prosperar. Você vai ser próspero. Então, aqui eu vejo nesse texto muito claro isso. Jacó era um cara que, no capítulo 29, no versículo 11, durante 3 momentos, aparece a palavra contou. E eu tenho agradecido a Deus e pedido graça e misericórdia para Ele, porque Deus tem me dado esse dom de ler um texto e conseguir trazer ele para os dias atuais e eu implantar isso na minha vida. Porque da onde você vai pegar um texto e ter essa interpretação? Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Olha aí, contou. Ele contou a sua história. E ela foi correndo. Ela ouve a história e ela precisa divulgar quem é aquela pessoa. As pessoas estão contando a sua história. As pessoas estão compartilhando o profissional que você é. As pessoas estão compartilhando com outros as suas qualidades. É isso que a gente precisa estar atento. E ela foi correndo contar para o seu pai, novamente. Contar. Contar o quê? Uma história. Contar a história de quem? De Jacó. Então que você possa em 2025 fazer com que as pessoas comecem a contar a sua história. Independente se ela caminha contigo, se ela te conhece. Hoje eu, graças a Deus, recebo muitos directs aqui no Instagram de pessoas que eu particularmente nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas que através dessa ferramenta do Instagram gerou-se uma conexão aonde eu recebo muitas mensagens de carinho, mensagens de pessoa falando que eu sou uma referência para a vida dela, para a empresa dela. Eu hoje, com certeza nessa live, tem alguns colegas que são de outras instituições. Hoje eu recebo muita mensagem de colegas que não são do meu time, não são da minha instituição, mas que tem grande carinho e respeito pela pessoa que eu sou. Por quê? Por causa da história que eu estou contando. Em 2025, qual história você vai contar? Dependendo da história que você vai contar, você vai vender mais, você vai prosperar, você vai romper, você vai avançar. Conte uma história qual atrai a atenção das pessoas. Então, o primeiro ponto é sobre vendas. Às vezes a gente quer técnicas de vendas. E aqui eu estou trazendo para vocês coisas que vai muito além de técnicas de venda. São coisas que têm a ver com o nosso posicionamento, quem nós somos, quem nós estamos se tornando, se eu estou sendo uma referência para outros ou não. Por que que tem muitos colegas profissionais que têm muita indicação de outros clientes e outros têm pouca? Por causa do posicionamento, por causa da vestimenta, por causa do seu
da sua forma de se comunicar, do seu falar. Então, o primeiro ponto é esse, sobre venda. A gente precisa em 2025 vender nossa imagem. A gente precisa em 2025 vender a nossa história. Brito, eu sou travado, eu sou tímido, eu tenho várias deficiências. Nessa live aqui tem um cara falando com você que tinha tudo isso e ainda tenho. Quando eu decidi abrir essa live no domingo para poder olhar para essa câmera e falar diretamente com você, não acha que foi fácil, não pense que é fácil, não. Mas eu entendi que para mim poder avançar, para eu poder avançar, eu precisava romper e eu precisava me desafiar. Então é sobre isso, é sobre a gente poder olhar para um novo cenário em 2025 e a gente avançar, romper. Então, quer vender mais em 2025? Conte uma história que atraia a atenção das pessoas. Qual a história que você vai contar? É essa a pergunta. Brito, a história que eu contei em 2024 não foi muito boa. Esquece ela. Esquece ela. Por que faz tanto sentido eu contar uma história que atrai a atenção das pessoas? Pega essa. Pessoas querem seguir quem tem resultado, ninguém quer seguir quem não tem resultado. Às vezes você tem muito resultado, mas você não está contando a sua história. Às vezes você tem várias qualidades em alguns campos da sua vida, mas por que você não tem pessoas te seguindo? Porque você não está contando a sua história. Existem pessoas mais qualificadas do que eu para assumir a posição que hoje eu me encontro, mas eu entendi como funciona o jogo e eu aprendi a contar a minha história. Alguns aqui que estão nessa live já participou de treinamento comigo e entendeu e viu com seus próprios olhos como eu me conecto com o público através da minha história. Naquele momento que eu estou fazendo um evento, que eu estou fazendo um treinamento, eu estou vendendo. Vendendo o quê? Vendendo uma ideia, vendendo um projeto, vendendo um sonho, vendendo para a pessoa que ela pode sair do ponto A e ir para o ponto B. Nessa hora eu entrego toda a minha energia, eu me conecto com cada integrante, vendendo para ela aquilo que eu acredito. Então em 2025 você precisa contar a sua história. Agora, uma dica. As pessoas sabem quando essa história é verdadeira ou falsa. Quando você contar a sua história, conte a sua história verdadeira. Tenha brilho nos seus olhos. Existe uma coisa que ninguém vê, mas todos sentem, chamada energia. E quando ela é liberada, as pessoas se conectam. Então, quer ser próspero em 2025? Quer vender mais em 2025? Conte a sua história. Então, essa é a primeira dica da noite. Dei o exemplo da caneta, né? Existem água mineral de R$2. Existe água mineral de R$20. Qual é a história dessas águas? Entende que sempre vai existir uma história por trás? Não é sobre valores, é sobre a história que está sendo contada. Existe a garrafinha de água mineral de R$2 e existe a garrafa de água mineral de R$20. Quem você quer ser em 2025? A caneta de R$1 ou a caneta de 7.000? A água mineral de R$2 ou a água mineral de R$20? Quem você quer ser em 2025? Qual a história que você vai contar em 2025? Essa é a pergunta.
Segundo ponto dessa noite, liderar. E aqui eu vou precisar ler com vocês e dar uma pausa. Hoje estamos com 94 aparelhos conectados. Eu acredito que hoje eu não vou conseguir fazer em 30 minutos, porque é a última live do ano. E aqui eu vou estar compartilhando com vocês dicas que eu acredito que pode mudar algumas realidades em 2025. Então pode ser que eu passe um pouquinho do tempo, mas quem estiver conectado, quem estiver anotando, eu acredito que tem tudo para romper em 2025. Liderar. No livro de Gênesis, no capítulo 30, iniciando no versículo 25, diz assim, ó: a riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para a minha terra. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Primeiro ponto aqui. Jacó, ele aprende a liderar. Então, primeiro ele aprende a vender. Vender o quê? Ele vendeu a história dele. A esposa dele, Raquel, o seu sogro comprou a sua história. Ele vendeu a história dele. Segundo ponto, ele aprende a liderar. Quem ele começa liderando? Ele começa liderando as esposas dele e os filhos dele. Porque naquela época podia se ter mais de uma esposa. E Jacó ele teve algumas. Imagine o desafio que é liderar e gerenciar conflitos nessa situação aqui. Então quem domina as escrituras sagradas conhece esse texto. Imagina a confusão que devia ser no dia a dia, mano. Várias mulheres, uma tretando com a outra, né? Vários filhos, um tretando com o outro. Então, primeiro ponto, ele aprendeu a liderar a sua casa. Às vezes tem líderes que não é bem sucedido nos negócios porque não sabe liderar a sua própria casa. Primeiro você precisa aprender a liderar os seus. Tem líderes que às vezes não é bem sucedido nos negócios e nos seus projetos porque ele não sabe liderar ele mesmo. Você não consegue liderar suas emoções, como você vai aprender a liderar os outros? Na posição que eu ocupo hoje, eu precisei aprender muito a liderar minhas próprias emoções. Tem hora que eu tenho que engolir cada sapo gigante que acabou de almoçar e eu preciso engolir. Porque é nessa hora que eu estou falando para mim mesmo: lidera você, lidere suas emoções, lidere quem você é primeiro, para aprender a liderar outros. Então, na posição que eu ocupo hoje, tem hora que eu tenho que liderar a mim mesmo. Às vezes a gente quer liderar um monte de pessoas e não consegue liderar nossa língua, não consegue liderar nossas emoções. Alguém te dá um fora, você já vem com tudo para cima. Eu era esse cara. Eu não te culpo não, tá? Eu era esse cara. Por conta de criação, por questões cultural, por ambiência, por uma série de coisas. Eu era esse cara. Só que eu aprendi que no meu momento de fúria, eu preciso me silenciar. Eu preciso gerir as minhas emoções. Quando eu começo a gerir as minhas emoções, eu estou falando para mim mesmo: você está se liderando agora. Parabéns. Você liderou a si mesmo, já consegue liderar outros. E aí eu começo a liderar a minha casa, liderar minha esposa, liderar meus filhos. E aí, a partir desse ponto, eu começo a liderar outros. E aí, vai gradativamente, conforme você vai aprendendo a liderar, o seu campo de liderança vai aumentando. É assim que funciona. Eu tô vendo aqui, ó,
Vou dar um exemplo de um homem aqui, ó, Isaías. Um belo dia eu estava com o Isaías na lancha. E o Isaías compartilhou comigo: Britão, tenho muita dificuldade em montar equipe, em montar time e tudo mais. E ali eu compartilhei algumas experiências com ele, algumas dicasinhas. E hoje o Isaías tem uma equipe, tem um time lá produzindo. Por quê? Porque ele, naquele momento, o problema dele não era liderar outras pessoas. O problema dele era liderar ele mesmo, era liderar as emoções dele, era de repente romper algumas limitações internas que ele tinha, era de repente ele romper algumas crenças limitantes. E hoje eu vejo o Isaías formando um time, tem lá um jogador bom no time dele, um garoto que está quebrando tudo. Então isso mostra pra gente que liderar vai muito além. E aqui nesse texto mostra isso, que Jacó, ele aprendeu a liderar. E uma coisa que esse texto me mostra: quem aprende a liderar não tem medo de reiniciar, porque ele sabe o caminho. Olha isso aqui. Jacó reivindica o seu sogro Labão para deixar ele ir embora. E a única coisa que ele pede no versículo 26 é: dei-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Nesse momento aqui, Labão não pede ovelha, não pede gado, não pede nada. Ele só pede as esposas e os filhos, e ele pede para partir. Uma coisa que eu entendo: quem sabe vender e quem sabe liderar, ele inicia do marco zero novamente. Quem faz parte aqui da instituição no segmento de proteção veicular, seja da qual eu represento, seja de outra, e de repente está nessa live, a gente está prestes a iniciar um novo marco a partir de 2025. Então, quem sabe vender através de uma história, e quem sabe liderar, vai estar apto a montar uma nova equipe, uma nova rede, com um time que está vindo aí de outro segmento, que é similar ao nosso. Por quê? Sabe vender e sabe liderar. Quem não sabe vender através de uma história e quem não sabe liderar vai ter dificuldade em trazer essa turminha que está chegando em 2025 para sua equipe. Então, a dica que eu estou dando aqui para 2025 é para que você possa sair na frente. Se você sabe vender e você sabe liderar, você está pronto para começar do zero novamente. O que é começar do zero novamente, Brito? Quem faz parte do segmento sabe do que eu estou falando. Tá vindo uma turminha aí de outro campo, do mercado tradicional, que a gente vai precisar literalmente iniciar do zero com eles. Mas a gente sabe o caminho, porque a gente já construiu isso uma vez. Quem constrói uma vez, constrói sempre. Eu estava assistindo um podcast do Eike Batista, aonde ele estava dando ali várias dicas preciosas, e eu anotando algumas, e tem uma coisa que ele falou assim, ó, que me marcou. Eu sei pintar o quadro. Quem sabe pintar o quadro, pinta de novo. E é isso que eu estou fazendo, eu estou pintando tudo de novo. E o entrevistador perguntou ele, né? Você tem o objetivo em se tornar novamente um dos homens mais ricos do mundo? E ele falou assim, ó: eu apenas estou pintando o quadro. E eu achei aquilo incrível, mano. Para quem sabe ler, entende que é questão de tempo para o cara se tornar um dos maiores nomes novamente nessa área. Por quê? Porque ele já conhece o caminho. Alguém que segue aí, de repente, ele sabe do que eu estou falando.
ele está novamente criando uma fortuna novamente com vários outros projetos que ele lançou e ele está desenvolvendo. Porque ele falou uma outra coisa: podem me tirar tudo, mas o que está aqui na minha cabeça, ninguém consegue tirar. Então o cara que sabe vender, que sabe contar uma história, que sabe liderar, independente do cenário, ele sabe pintar o quadro novamente, ele sabe construir, porque ele já passou por esse caminho. Então 2025, independente se é um ano de crise, independente se o dólar vai disparar, independente se o país vai estar numa situação crítica, quem sabe fazer essas coisas vai prosperar, porque não depende do regime, não depende do governo, não depende de uma Bolsa Família, de uma Bolsa Auxiliar. Você só precisa saber vender, contando uma história que valorize mais o seu trabalho, e você precisa liderar. Porque, Brito, por que não só vender? Porque somente depender da venda vai colocar um teto na sua cabeça. E vai chegar uma hora que você vai bater nesse teto e você não consegue romper. Então, dependendo dos ganhos que você deseja ter, se for um ganho pequeno, um ganho médio, você consegue se manter a vida toda só na área da venda. Agora, se você deseja ter ganhos exponencial, você precisa aprender a liderar. Através da liderança, você começa a ter outros braços, aonde vai tornar o seu projeto, o seu negócio mais robusto, e você vai romper limites. E eu vou seguir o texto aqui, ó. Mas Labão, sogro de Jacó, lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Vai ter pessoas que vai caminhar contigo e vai entender que está sendo abençoada por sua causa. Não me achem altivo, pessoal, não é esse o meu intuito, mas hoje eu consigo ver ao meu redor quantas pessoas estão prosperando por causa de uma posição, por causa de um posicionamento meu, por causa da minha postura, por causa da minha gestão. Eu vejo quantas pessoas estão se tornando prósperas. E é nessa hora que o sogro de Jacó fala. Na minha versão tá assim, ó. Mas Labão disse: se mereça sua consideração, peço-lhe que fique. Ou seja, ele sabia que a prosperidade estava sobre a vida de Jacó. E o medo dele era que Jacó partisse e ele deixasse de ser próspero. As pessoas precisam saber que, independente da crise, quando ela caminha do seu lado, elas se tornam mais prósperas. É sobre isso. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Imagine alguém chegando para você, pode ser de repente com outras palavras, mas dizer: cara, hoje eu conquistei esse carro aqui, eu conquistei essa casa, conquistei essa viagem, conquistei o colégio melhor do meu filho, conquistei um carrinho de compras no supermercado por causa da sua vida. Imagine alguém falando isso para você. Imagine alguém tendo a clareza que muitas das coisas que ela está sendo abençoada é por causa de você. E você se tornar um instrumento de bênção na vida de outros. Imagina você ser essa pessoa. Foi essa pessoa que Jacó se transformou. Um homem que a prosperidade seguia ele. E o sogro dele reconhece isso.
E ao ponto do sogro dele querer segurar ele com medo de ele não ser mais abençoado. E o texto segue. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto eu trabalhei para você e com os seus rebanhos, e como os seus rebanhos cresceram. Olha isso aqui. Após o sogro dele reconhecer que a prosperidade estava sobre a vida de Jacó, Jacó vai lá e confirma. Isso não é ser altivo, não. Isso é você ter convicção de quem você é. Jacó vai lá e afirma: você tem conhecimento que os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. Imagine lá no seu escritório. Imagine na rede que você faz parte. Imagine no time que você faz parte. Imagine lá na loja que você trabalha. Imagina no projeto que você trabalha. Você ter pessoas que reconhecem que a prosperidade de Deus está sobre a sua vida. E você poder afirmar: realmente, quando eu cheguei aqui, era um cenário. E hoje é outro cenário. Olha isso. Olha o que o texto está nos apresentando. Então eu quero que você em 2025 seja esse canal de bênção. O cenário em 2024 pode ter sido um. Se de repente você é um empreendedor novo que está aqui nessa live, você está chegando nesse cenário do empreendedorismo agora. Registra como você chegou, para que daqui a pouco, daqui a algum tempo, você possa falar: quando eu cheguei, o cenário era um. Mas entendendo que a prosperidade do céu me acompanha, o cenário hoje é outro. Então Jacó, ele teve essa clareza de que o cenário mudou através da sua vida, porque a prosperidade do céu estava sobre a vida dele. E o texto continua. Só que antes eu vou fazer um comentário aqui. Quem sabe liderar, tudo acha que precisa... Quem não sabe liderar, tudo acha que precisa pagar, pois não entende sobre princípios. Ou seja, em algum momento, o sogro de Jacó entende que pode segurar ele pagando ele. E Jacó, a única coisa que ele queria era seguir para sua terra e levar sua família. E ele não tem medo de começar do zero. No segmento que eu desenvolvo, junto com alguns amigos e alguns líderes, Brunão botou aí, vários códigos. Amém. Espero que a turma esteja anotando, que eu confesso que eu aprendo com vocês aqui também, tá? Tem várias coisas que eu aprendo estudando aqui também. No segmento que eu desenvolvo junto com alguns amigos, a gente criou uma cultura de pegar uma pessoa do zero e fazer essa pessoa se tornar um empreendedor de sucesso. Essa se tornou a nossa característica principal. Em 13 anos desenvolvendo esse segmento, eu aprendi e dupliquei isso para a minha rede, para os líderes que fazem parte do nosso time, a formação de novas pessoas. Então a gente pega uma pessoa do zero que nunca trabalhou no segmento e faz ela de fato se tornar um empreendedor de sucesso, um especialista nessa área. A gente tem essa habilidade, a gente conseguiu desenvolver essa habilidade, não somente eu, mas vários outros, inclusive alguns que estão aqui. E aí surge no mercado hoje várias instituições, em cada esquina tem uma, né? E eles não entendem sobre isso, sobre os princípios, sobre pegar um cara do zero e instruir ele, acompanhar ele, seguir ele, né? Direcionar, entender que leva um tempo para essa evolução, para essa transformação, para essa qualificação. E aí toda hora
é uma instituiçãozinha ou outra querendo fazer uma proposta milaborante, algo que a gente sabe que a conta lá na frente não fecha e depois aquela pessoa vai pagar um preço alto por ter mudado. E a gente vê isso aqui, o sogro de Jacó, com medo de perder, né, a bênção que está sobre a vida dele, tenta pagar ele por isso. Então, entenda algo, nem tudo nessa vida é preço. Tem coisas nessa vida que a gente precisa dar prioridade aos princípios e valores que carregamos. Porque quando ninguém te conhece, quando ninguém sabe quem é você, ninguém te valoriza. Quando alguém acredita e investe em você, começa a vir outros. Aí começa, ó. Então, a dica para 2025 é: não caia em conversa de quem quer te pagar para você prosperar ele. Prospere você mesmo. Prospere a si mesmo. A sua prosperidade não depende da sua liderança. A sua prosperidade depende do seu posicionamento. A sua prosperidade depende enquanto você está se dedicando, enquanto você está buscando conhecimento, o quanto você está investindo em si mesmo. A sua prosperidade não depende de um valor X que alguém viu que você tem um potencial e quer te pagar para isso. Não, a sua prosperidade depende de quanto você vai romper. É sobre isso. E aí eu vou seguir aqui o texto para me finalizar essa parte de liderar. Então Labão perguntou no versículo 31, do capítulo 30 de Gênesis. No versículo 31 diz assim: então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma. Foi o que Jacó respondeu. Não me dê coisa alguma. Quando alguém perguntar para você o que você quer que eu te dê, acredite no seu potencial. Não peça nada. Apenas entregue o seu melhor. Apenas entregue o seu melhor. Mês passado eu fiz uma viagem com a minha esposa para Maldivas, aonde eu ganhei ela ano passado do meu líder. Aonde em nenhum momento eu pedi nada para ele. Mas eu sempre procurei entregar o meu melhor, entregar o meu máximo, me dedicar ao máximo, trazer e vender para o meu time uma visão ampla, uma visão de rompimento, uma visão de crescimento. E num belo evento ele me surpreendeu com uma viagem. Mas eu em nenhum momento pedi nada. Quando alguém falar o que você quer, você fala para ele: eu não quero nada. Mas você permite eu te entregar o meu melhor? Foi isso que Jacó falou. Jacó simplesmente falou: eu não quero nada. Mas Jacó continuou entregando o melhor dele. E por ele entregar o melhor dele, Jacó foi ainda mais abençoado. Foi ainda mais próspero. Nossa missão não é pedir nada para ninguém. Nossa missão é entregar o nosso melhor e deixar com que o céu se mova a nosso favor. E a prosperidade do céu irá nos alcançar. Essa é a nossa missão. Quando a gente entende isso, a gente para de ser pessoas pedintes e passa a ser líderes proativos. Deixe de ser pedinte e passe a ser líder proativo. Mano, o que mais me dá agonia é líder pedinte. É aquele líder que vem em mim querer pedir tudo, mano. Investimento de R$200 o cara tá pedindo. Me dá alergia, me dá agonia, velho.
Mano, seja um líder proativo. Aprenda a entregar o seu melhor. Quando você entrega o seu melhor, o céu está te vendo. Faça o seu melhor nos bastidores, que no momento certo você vai ser colocado em cima do palco. Não seja pedinte. E é isso que Jacó nos ensina. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Não me dê coisa alguma. Ele não pede nada. Ele não pede nada. Não me dê coisa alguma. Respondeu Jacó: voltarei a cuidar dos seus rebanhos. Olha isso, mano. Olha isso, pelo amor de Deus. Você que é empreendedor, se você não estiver pegando isso aqui, mano, desliga essa live, sai agora, sai. Se você não estiver pegando isso aqui, sai. Não precisa mais ficar aqui. O sogro dele chega para ele e fala: o que você quer? Ele responde: não me dê coisa alguma, porque quem sabe vender e quem sabe liderar acredita no seu próprio potencial. Que isso, mano? Olha isso. Quem sabe vender e quem sabe liderar não depende de terceiros. Ele faz acontecer. Foi isso que Jacó fez. Jacó fez acontecer independente do sogro dele dar ou não. Jacó fala para ele: voltarei a cuidar do seu rebanho. E se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todo o seu rebanho e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, e todos os cordeiros pretos, e todas as cabras pintadas e salpitadas. Eles serão o meu salário. Sabe o que Jacó está falando? Todo rebanho que é bom, tudo que é bom é seu. Aquilo que você considera ruim é meu. E através desse posicionamento, Deus faz ele prosperar ainda mais. Às vezes tem pessoas, mano, que tá de ganância em cima das coisas boas do outro. Mano, você não vai ser próspero assim, pelo amor de Deus. Você não vai ser próspero olhando com ganância nada de ninguém. Deus vai te prosperar. É por isso que tem a parte da Bíblia que diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Não adianta você não ser fiel no pouco e querer o muito. Não é assim que funciona. Tudo que vem fácil demais vai também muito fácil. Tudo que vem rápido demais também vai embora muito rápido. Aprenda a construir riquezas e patrimônio sustentáveis, com honestidade, com transparência, com lealdade, com integridade. Você não precisa de nada de ninguém, mano. Essa live aqui não é para pessoas que estão acostumadas a dar volta em outros, não é para pessoas que estão acostumadas a trapacear, não é para pessoas que estão, de repente, acostumadas a fazer trambique, não. Essa live aqui de hoje é para empreendedores e empresários com base no reino. É para esse tipo de pessoas. É para pessoas que têm caráter, é para pessoas que têm posicionamento, é para pessoas que têm personalidade e que querem romper em 2025. Essa live é para essas pessoas. Entende? Então, é sobre isso. Então, eu dei dicas aqui para 2025 sobre venda e sobre liderança, usando um personagem, Jacó. Se você está anotando, Deus te abençoe. Quem não está anotando não vai conseguir gravar tudo. Não vai conseguir gravar tudo. E aí, a gente vai caminhar para o final, que é sobre formação de novas pessoas. Então, eu sou um cara que eu sei vender. Eu sei contar minha história. E eu vendo o produto e o serviço que eu quero pelo preço que eu quero, porque eu sei contar uma boa história. Então significa que eu passo a ganhar mais. Existem vários diretores de outras associações. E hoje
se eu mostrar o meu ganho para alguns deles, ou para a grande maioria deles, não é a realidade deles. Porque eu não estou preocupado se tem 10 águas no mercado vendendo a R$2. Eu estou preocupado em ser uma água que vale 20, 30 reais. Eu não estou preocupado se existem várias marcas de caneta vendendo a R$1. Eu estou preocupado em me tornar uma caneta aonde todo mundo conhece pela excelência que é e pelo valor que ela tem. Então, quem você quer ser em 2025? É a história que você vai contar. Quem você quer ser em 2025? Você sabe vender, sabe contar uma boa história, você sabe liderar, você sabe começar do zero se for preciso. 2025 vem aí, o nosso cenário vai ser de começar do zero. O que é começar do zero, Brito? É eu entender que eu tenho a minha equipe hoje, porém eu vou começar a construir uma nova equipe, um novo time de novos membros que estão chegando de um outro segmento do zero. E o linguajar que eu vou ter que usar com essas pessoas que estão chegando é um outro linguajar, é um outro posicionamento, é uma outra vestimenta. Eu não vou poder chegar numa reunião com esse pessoal de boné igual eu estou fazendo essa live. Eu não vou poder chegar numa reunião com esse pessoal para fazer uma reunião usando, de repente, uma calça jeans rasgada, um tênis sujo. Então é sobre posicionamento. Então eu aprendi a vender melhor, a contar uma história que me valorize. Eu aprendi a liderar. Qual agora o meu terceiro pilar para eu me tornar uma pessoa mais próspera em 2025? Formar novos líderes. Sabe qual é o meu desafio hoje no segmento que eu atuo? Formar, capacitar e qualificar novos Leandros Britos. Não significa que eles vão ser minha alma gêmea ou alguém que seja praticamente eu duplicado, não. Cada um vai ter suas características, sua personalidade, mas o que eu estou tentando formar hoje é pessoas com caráter, pessoas com fundamentos, pessoas com posicionamentos, pessoas com éticas, pessoas que têm a visão de crescimento similares ao meu. E aí sim, eu começo a ter vários duplicadores que me ajudem a duplicar isso para outras pessoas. Então a minha função tem sido formar novos líderes. E Jacó fez isso. Ou seja, Jacó é um cara que sabe vender, Jacó é um cara que sabe liderar, Jacó é um cara que sabe formar. Quer que eu te prove? Vamos lá? Gênesis 37. Gênesis 37 diz assim, ó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história de Jacó. Olha isso, mano. Olha isso. Olha o texto como começa. Essa é a história de Jacó. E você tá aí me assistindo, mano, e ninguém sabe qual é a tua história. Eu entro no teu Instagram agora, eu não consigo entender qual é a tua história. Eu não sei qual é a sua história, eu não vejo nada no seu Instagram. Eu tento pegar uma imagem sua no teu Instagram, eu não consigo, porque não tem nenhuma história nas suas redes sociais. Eu paro numa mesa para almoçar contigo e você fica calado, porque você não conta uma história. E o texto aqui já começa assim, ó. Esta é a história de Jacó. Melhor, esta é a história da família de Jacó. 2025, comece a contar a sua história. As pessoas precisam conhecer a sua história. As pessoas precisam se conectar com a sua história. Comece a contar a sua história.
Quando José tinha 17 anos, começou a formação aqui, ó. Preste atenção nisso, hein? Quando José tinha 17 anos, pastoreava. O que Jacó fazia com seu sogro? Pastoreava, né? Seu filho, José, com 17 anos, já está aprendendo a pastorear também. Ei, às vezes você quer ter um bom vendedor no seu time. Você conversa com o cara uma única vez, dá 3 tapinhas no ombro dele e quer que ele se torne e quer que ele te veja como referência. Ei, para ele se tornar quem você é, você precisa caminhar junto. Ele precisa te acompanhar. José, que tem 17 anos, significa que durante 17 anos ele via o seu pai pastoreando. Você quer dar um treinamento de 30 minutos, 3 tapinhas no ombro e quer que esse cara seja igual a você? Tá me zoando, né? Tu tá me zoando, né? José tinha 17 anos. O texto me dá clareza que durante 17 anos ele está acompanhando seu pai e ele está vendo tudo que seu pai faz. Ei, quer ter um time de alta performance? Comece a dedicar mais tempo ao seu time, comece a caminhar mais junto, comece a ter eles mais grudadinho em você. Quando alguém sumir, vai até ele, não manda só uma mensagem, não, bate lá na casa dele, chama ele para um cafezinho na padaria, você vai investir ali R$10 na vida dele. Mas o sentimento que você vai criar naquela pessoa é: ei, meu líder se preocupa comigo. Começa a fazer isso em 2025, filho. Pelo amor de Deus. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as outras mulheres do seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Novamente, contando histórias. Sabe por que tem pessoas que não conseguem ter um time de alta performance? Por causa da má fama que o seu time está contando de você. José via a má fama dos seus irmãos, meio-irmãos, né? E contava para os seus pais a má fama deles. Mas Jacó sabia quem era José. Eu não vou me aprofundar no texto, como eu falei. Quem conhece a Bíblia sabe que esses textos que eu li aqui, esses versículos, dá embasamento para vários tipos de mensagem. Mas hoje eu estou falando sobre venda, sobre liderança e sobre formação. É sobre isso. Para quem não conhece José, vou contar um segredo para vocês. Jacó se tornou um cara que fez o seu sogro prosperar. Quando a gente investe em formar novos líderes, a gente está falando para esse novo líder que a gente está formando: você vai mais longe do que eu. Só que só pode dizer isso quem é um líder tratado. Quem tem o ego aguçado não faz isso não, tá? Hoje o meu sonho é ter líderes que voem mais do que eu. Significa que eu fui um bom professor e eles estão indo adiante. Hoje eu me empenho ao máximo em entregar para o meu filho e fazer ele se tornar um líder, quando ele crescer, uma flecha que vai mais longe do que eu. A minha filha, de igual modo, significa que eu fui um bom professor. Mas só é capaz de executar essa missão líderes que são tratados no seu ego. Porque líder que não é tratado não faz isso. Pelo contrário, impede seus liderados de crescer. Eu já tive o desprazer de ver liderados muito bons sendo impedidos de crescer pela liderança ruim que tinha. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Eu já vi muitos liderados bons não serem desenvolvidos por causa de líderes
que trava o seu crescimento. E aqui não. Aqui eu vejo Jacó que treina José. Enquanto José foi um cara próspero no rebanho do seu sogro e fez crescer tudo em torno dele ali, ele treinou José tão bem, que José lá na frente vai se tornar governador do Egito e vai se tornar um dos homens mais prósperos daquela terra, ficando abaixo apenas de Faraó. Então a gente consegue ver aqui que aos 17 anos, José está pastoreando ovelha. Significa que durante 17 anos ele acompanhava o seu pai. Ele aprendia sobre pastorear ovelhas com seu pai. Ele aprendeu tudo sobre gestão. Ele aprendeu tudo sobre rebanho. Ele aprendeu tudo sobre conflitos ali no dia a dia. Ele aprendeu sobre não ter má personalidade, porque ele recrimina isso quando ele conta para o seu pai a má fama que seus irmãos tinham. Então ele aprende a ser um homem com ética, ele aprende a ser um homem de princípios, ele aprende que a prosperidade que ele vai atrair para a vida dele não precisa ele dar volta, ele dar pernada em ninguém. Não precisa aquele amigo que está fechando uma venda, você ir lá e derrubar a venda dele sabendo que o teu amigo já está fazendo uma venda. Quando eu sei que existem vários casos, de repente alguém não sabia que já estava ali tendo uma venda em andamento, mas eu já vi também casos de a pessoa ter ciência que já tem alguém atendendo e ela ir lá e cobrir o preço e ela fazer um preço ali mais barato. Caneta de R$1, vira caneta de R$1. Ei, 2025 você vai ser caneta de R$1 ou você vai ser a caneta de 7 mil? Aprenda a se valorizar, pelo amor de Deus. Em 2025 você vai ser a água mineral de R$2, aquela que de repente encheram na torneira e botaram a tampa e tu tá achando que é água mineral? Ou você vai ser uma água mineral realmente que se valorize? Então José, ele entendeu isso. José, ele entendeu que ele não poderia ter a má fama de seus irmãos. E ele lá na frente vai se tornar um homem próspero. Ele vai se tornar um homem maior do que o seu próprio pai tinha sido. Então você que não conhece a história, você que não conhece, vale a pena ler todo o texto. Eu li aqui apenas alguns pontos para trazer clareza sobre esses 3 pilares que eu queria falar com vocês nessa noite. Sobre venda, sobre liderança e sobre formação de líderes. Nossa missão é saber vender. Nossa missão é saber liderar. E a nossa missão é saber formar novos líderes, que eles possam ir tão longe, que sejam até maiores do que nós mesmos. Essa precisa ser a nossa missão. Essa precisa ser a nossa missão. Jacó fez esse serviço muito bem. Jacó soube vender, vendeu sua história para sua futura esposa e para seu sogro, aonde eles compraram a sua história. Jacó soube liderar as suas esposas, soube liderar seus filhos, sobre liderar os servos que ali estavam à sua volta. Jacó soube ter gestão de conflitos. E Jacó soube também formar novos líderes. E ele formou um grande líder, que foi muito maior do que ele, que foi José. José se torna governador do Egito. José se torna governador do Egito, aonde vai se tornar um homem próspero. E aí, mais uma vez, lembra lá atrás, quando Labão entende que a prosperidade do Senhor estava sobre a vida de Jacó e tenta segurar ele com medo dele deixar de ser próspero?
Quando você vai estudar a história de José, você vai ver que todo o Egito foi abençoado por causa de uma estratégia que ele utilizou e por causa da prosperidade de Deus que estava sobre a vida dele. Por causa da estratégia de José e da prosperidade de Deus sobre a vida dele, o povo não passou fome. O povo não passou fome. Então que você possa entender que em 2025, independente do cenário, independente do dólar, independente da economia, independente do governo, você vai prosperar. Você só precisa seguir essas instruções que eu te passei nessa noite de domingo. Outras pessoas vão passar por crise, mas por elas estar caminhando contigo, elas serão alcançadas pela prosperidade de Deus que está sobre a sua vida. Então fecha aqui essa live dessa noite. 3 pilares muito importantes para a gente iniciar 2025, trazendo clareza para esse novo ano que se inicia. Que Deus possa te abençoar. Galera que estava conectada aí desde o início, Jefferson, Alzira, Gerson, Cabral, a Denise, Carlos Júnior, Maxi, Paulo Júnior, Anderson Benício, né, Cristiano Félix, a galerinha que estava aí conectada, né, quem entrou agora. Infelizmente chegamos no final aqui, chegamos a bater quase 100 aparelhos conectados, acredito que mais de 100 famílias foi alcançado por essa mensagem nessa noite. Sandra, né, Rodrigo Carvalho, Paulo, Edilson da Bahia, gratidão pela vida de vocês. Felipe Borges, Nilton, Adriele, lá de Minas Gerais, Aldenir, né? Então que eu possa, né, ter contribuído de alguma forma na vida de vocês. Cristiano, Felipe Henrique, né? Cristiano Carvalho, que 2025 seja um ano de bênção, um ano de prosperidade sobre a sua vida e que você de fato possa cumprir esses princípios e que todos aqueles que caminham juntamente contigo possam ser alcançados pelo céu, pelo Senhor, por causa de você. Beleza? Beijão no coração, feliz ano novo, que seja aí um novo ciclo de novas conquistas, novas realidades. Eu tô aqui no meu recesso, mas já tô com muita expectativa para 2025. 2025 tem muito trabalho, né? A gente tem muita coisa para fazer. Eu acredito que vai ser um ano aí de romper, um ano de crescimento exponencial, um ano que a gente vai acelerar cada vez mais. Um beijão no coração, todos os colegas que não trabalham comigo, mas que são de outros segmentos, mas que nos segue aqui no Instagram, você que faz parte de outra instituição, de outro segmento, você que trabalha na área do comércio, imobiliária, né, que trabalha como um colaborador em alguma empresa, gratidão por nos acompanhar aqui, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seus negócios. Beijão, até a próxima, valeu!